Damn Reincarnation, capítulo 213, A Sala Escura, 6. Ancilla Keynes era uma mulher que sempre manteve sua dignidade como senhora da prestigiosa família Lionheart, mas não insistia em manter sua dignidade na frente de seu amado marido. Ela se levantou da cama enquanto esfregava os olhos sonolentos. "Vai hoje de novo?" ela perguntou. "Como pode ver", respondeu Gilead com voz fraca. O coração de Ancilla doeu quando viu os ombros flácidos de seu marido. Após um exame mais atento, notou que seu rosto estava um pouco mais magro em comparação com antes. Era tudo por causa daquela criança, Eugene. Mais de meio ano se passou desde que a criança desafiou pela primeira vez a aprovação secreta da família Lionheart. A princípio, ele tentaria o desafio a cada 10 dias ou mais, mas seu período de descanso continuou a diminuir com o passar do tempo. O problema era que a aprovação representava um fardo não apenas para Eugene, mas também para Gilead, Dion e Carmen. Embora o próprio Gilead nunca tenha chamado isso de fardo ou desafio, da perspectiva de Ancilla, não era diferente de um desafio para Gilead. "Eu sou a senhora dos Lionheart, e também me lembro de quando você passou por esse julgamento, por isso não falei muito até agora, mas... Aquela criança, Eugene, ele não está levando isso longe demais?" perguntou Ancilla. "Não posso negar", respondeu Gilead. Ele não tinha escolha a não ser admitir. Depois de amarrar o cabelo acinzentado com um barbante, começou a enrolar bandagens em cada um dos dedos. "Mas não posso culpá-lo por sua paixão. Até eu fui inspirado pela paixão da criança." "Gilead. Você também deve ter sentido, mas a aprovação da criança não é só dela. Dion e eu, e até mesmo Carmen, estamos colhendo benefícios com tudo isso", continuou Gilead. "Mas era mesmo verdade?" Ancilla apertou os olhos enquanto olhava para as costas de seu marido. Depois de dar um longo suspiro, saiu da cama e arrumou seu cabelo desgrenhado e deu um nó. "Acho que a senhora Carmen não está mais na fase de gostar disso. Não seria estranho se Sir Dion fugisse a qualquer momento", disse Ancilla. Concordo. Se eu não fosse o chefe da família, teria fugido com Dion há cerca de um mês", respondeu Gilead. "Como esperado, aquela criança é realmente estranha. Não importa o quão jovem ele seja." "Como poderia continuar assim?" perguntou Ancilla. Também estava além da compreensão de Gilead. O julgamento da Sala Escura colocava um fardo pesado na mente de alguém. Embora morrer nas mãos do fantasma não resultasse em morte, a experiência intensa e realista era mais do que suficiente para enlouquecer. Gilead também sofreu a morte cerca de 4 vezes quando desafiou a Sala Escura pela primeira vez. Levou muito tempo para se livrar completamente do horror persistente de ter seu coração perfurado, sua cabeça decapitada e seu corpo cortado em cubos. Mas Eugene já havia repetido o julgamento dezenas de vezes. Ele havia aconselhado Eugene a receber aconselhamento ou limpeza mental de um sacerdote, pois as inúmeras tentativas teriam colocado um fardo pesado em sua mente. Mas Eugene não quis. Gilead não pôde deixar de imaginar que as tentativas de Eugene teriam sido ainda mais separadas se a bispo auxiliar Cristina não estivesse lá, pois Eugene ficaria fisicamente exausto após cada tentativa. No entanto, a magia de cura de Cristina era maravilhosa demais. "Já volto então." Gilead forçou-se a sair da sala com uma espada de madeira depois de mal se motivar. Claro, não foi assim desde o início. Apenas alguns meses atrás, Eugene estava tentando o julgamento da Sala Escura todas as semanas, no mínimo. Mas, desde então, suas tentativas se aproximaram demais para o conforto, pelo menos para o conforto de Gilead. Eugene estava desafiando a Sala Escura todos os dias sem parar. Não era como se Carmen, Gilead e Dion odiassem o treinamento. Na verdade, eles gostavam, só que não tinham tantas oportunidades de treinar devido a seus papéis e responsabilidades na família. O caminho para chegar às 7 estrelas da Fórmula da Chama Branca era longo e árduo. Embora estivesse sobrecarregado com muitas responsabilidades como o atual chefe da família Lionheart, Gilead não havia abandonado sua ambição como guerreiro. Tanto ele quanto Dion desejavam cruzar o obstáculo alto para alcançar a 7ª estrela um dia. Carmen também estava ansiosa para alcançar 8 estrelas pela primeira vez na história dos Lionheart desde o fundador. Se dificuldades e provações eram os passos necessários para cruzar a barreira que bloqueava seu caminho para o nível além,
As batalhas com o fantasmagórico Eugene serviram como grandes nutrientes. Os três tinham que se conter enquanto o fantasma não retinha nada. Ele visava apenas matar seus oponentes usando todos os meios possíveis. Sem a ajuda de Cristina, era perfeitamente possível que tivessem sofrido ferimentos fatais várias vezes. Pelo menos, foi assim no começo. Não foi apenas Eugene quem ganhou experiência com as repetidas tentativas. A cada vez, aqueles que subjugaram Eugene também ganharam novos insights e experiências. Não tinha como evitar que estivessem mentalmente esgotados, mas agora poderiam dominar Eugene sem experimentar nenhum perigo ou ferimentos. Era impossível para eles subjugar Eugene cara a cara como Carmen teimosamente esperava. Mas era possível para eles lidar com Eugene cara a cara por um curto período de tempo, embora não o dominassem completamente. Talvez eu alcance 7 estrelas antes da Marcha dos Cavaleiros, Gilead pensou com otimismo. O céu do amanhecer ainda estava azul escuro, e o ar estava frio. Já estava chegando o fim do outono. Ainda faltava cerca de meio ano até a Marcha dos Cavaleiros, e o reino de Ruhr do Norte era um lugar coberto de neve o ano todo. Ele não iria experimentar o calor no próximo verão. Você chegou. Os outros já estavam presentes na entrada da sala do tesouro. Os olhos de Eugene brilharam de entusiasmo, mas o mesmo não aconteceu com os outros. Mesmo que seus corpos estivessem em perfeitas condições e sua fadiga lavada com magia divina, não havia como evitar que estivessem menos motivados do que antes. No dia anterior, assim como nos 3 dias anteriores, eles chegaram lá de madrugada, antes de voltarem para seus quartos apenas à meia-noite. Você não acha que talvez fazer isso todos os dias durante 3 dias seja um pouco demais? Perguntou Carmen com um suspiro profundo. Gion concordou com a cabeça ao lado dela enquanto se agachava. Já faz mais de meio ano que não consigo voltar ao Castelo dos Leões Negros. Sir Genos está cuidando dos cavaleiros sob meu comando por enquanto, mas isso não está certo, está? Cheguei aqui apenas um mês depois de ter sido nomeado capitão da 5ª Divisão, mas não pude voltar por meio ano. Isso é fatal. Gion, mesmo que você volte agora, os cavaleiros pertencentes à 5ª Divisão pensarão que Sir Genos é mais capitão deles do que você. É definitivamente um problema, disse Carmen. Cristina permaneceu em silêncio enquanto os dois conversavam. Embora não tenha verbalizado, não era como se também não tivesse reclamações. Claro, sua magia divina fez um progresso notável nos últimos 6 meses. No entanto, os 6 meses foram fiéis a Cristina Rogeres em troca? No final, você não está apenas desapontada e triste por não poder passar um tempo sozinho com Hamel, cuidando dele e lambendo suas feridas? Anísia repreendeu. Irmã, lambendo suas feridas? Que absurdo sujo é esse? Você falha em tomar metáforas como metáforas. Ou talvez, Cristina, eu sem saber descobri seus fetiches obscuros e desejos tortuosos. Cristina não respondeu. Na verdade, ela parou de pensar completamente. Ei, vamos lá, pessoal, não fiquem tão zangados, disse Eugene. Ele estava bem descansado e recuperado. Sua condição era a melhor possível, assim como sua motivação. Ele continuou com uma risada alegre. Hoje será o último dia. O quê? Acabei de falar. Hoje será o último dia. Fiquei pensando se não chamaria ninguém pra cá, mas esse não é um lugar que eu possa entrar sozinho, né? Disse Eugene. É sério? Hoje é mesmo o último dia? Perguntou Gion com uma expressão desesperada. Carmen não disse nada, mas seus olhos brilhavam com a mesma emoção. Eugene deu de ombros enquanto apreciava a reação deles. Sim. Não havia mais nada que ele pudesse ganhar na sala escura. Ele havia sentido isso nos últimos dias. Mesmo que não houvesse necessidade dele morrer, permitiu que o fantasma tirasse sua vida para garantir que não faltasse nem a menor coisa para ele aprender, e depois se arrepender disso. No dia anterior, ele teve completa certeza. A sala escura não era mais um desafio para Eugene. Ele percorreu exatamente o mesmo caminho que encontrou nos últimos 6 meses. Começou com o retrato de Vermouth localizado no fundo da sala do tesouro. A magia inexplicável começava aí. Ele desceu ainda mais, abriu a porta, entrou na sala escura e então parou no círculo mágico. Se você pudesse falar, eu poderia ter me afeiçoado a você.
Ele foi enfrentar o fantasma. Meio ano era tempo suficiente para a aparência mudar. Mas Eugene permaneceu praticamente o mesmo. Seu cabelo ainda estava grisalho e desgrenhado, e seus olhos estavam claros e cheios de motivação, apesar de inúmeras derrotas e mortes. Ele nunca teve a chance de permitir que seus pelos faciais tivessem qualquer liberdade, já que Mera havia deixado claro que ela não queria ver nem mesmo uma única mecha de pelo em seu rosto. A única coisa que mudou foi sua altura. No começo, ele tinha que olhar para cima para ver o fantasma, mas não havia mais necessidade. O fantasma permaneceu inalterado. Ele ainda parecia uma mistura de Hamel e Eugene, e segurava uma espada na mão. Eugene girou a espada na mão. Me pergunto se há necessidade de balançar isso. O fantasma não respondeu. No entanto, reconheceu claramente a intenção assassina que exalava de Eugene e começou a reagir. Já lutei contra você muitas vezes. As duas figuras aceleraram e ficaram cara a cara em um instante. O fantasma atacou enquanto balançava no pescoço de Eugene. Era um golpe mortal que não deixava espaço para resposta. Quando Eugene entrou pela primeira vez na sala escura, foi pressionado a responder a esse golpe, que foi apenas um pouco rápido. Mas esse não era mais o caso. Eugene deu meio passo para trás e inclinou ligeiramente a cabeça para, permitindo que o golpe mortal apenas roçasse o ar por uma margem estreita. Mas isso não foi o fim. O ataque do fantasma mudou repentinamente a trajetória no ar, e teve como objetivo acertar a cabeça de Eugene. Também não era um golpe simples. A ponta da lâmina vibrou levemente, mostrando o fino controle de mana do fantasma e criando incontáveis projeções da espada de força. E posso ver pelo quanto lutei? Não demorou muito para penetrar nos muitos golpes. Na verdade, levou apenas uma única estocada. Ele nem precisou usar uma espada. Sua mão, que estava coberta com sua chama, perfurou a barragem vertiginosa e agarrou a espada do fantasma. Então não precisamos mais lutar. Crack! A lâmina do fantasma quebrou sob seu alcance, e o fantasma imediatamente descartou a arma antes de lançar um punho. Eugene mais uma vez deu meio passo para trás e balançou a espada na outra mão. Não havia som. No entanto, dezenas de linhas apareceram no espaço ocupado pelo punho do fantasma. Mesmo que o fantasma estivesse se protegendo com uma chama negra, os golpes de Eugene cortaram a chama protetora como tofu e esculpiram a mão e o braço do fantasma em centenas de pedaços. O fantasma saltou para trás depois de perder um braço. Embora não fosse um ser consciente, o fantasma possuía um excelente senso de batalha. Ele percebeu que nunca poderia vencer Eugene na troca curta. Como tal, em vez de atacar mais uma vez, o fantasma começou a aumentar sua chama usando a fórmula da chama branca. Após 6 meses de batalhas, Eugene estava extremamente familiarizado com o fantasma. Ele não herdava as memórias de seus encontros anteriores, então conforme o julgamento continuava, Eugene se familiarizou com ele, mas não o contrário. Como tal, era inevitável que Eugene viesse a vencer mesmo depois de ter sofrido uma derrota vã no início. A sala escura não era um lugar apenas para testar os sentidos de combate e a utilização da fórmula da chama branca. Era também um lugar para treinar a fortaleza mental de alguém, pois eram forçados a lutar repetidamente enquanto experimentavam a morte. Essa fortaleza mental era algo que Eugene já possuía, mas muitos dos descendentes de Vermouth não haviam sido treinados nesse aspecto. Ter nascido em uma família de prestígio e crescer mimado aumentava sua fraqueza, além do fato de viverem em uma era de paz sem precedentes. Uma competição de poder de fogo também é boa, murmurou Eugene com um sorriso. Ele havia atingido o nível necessário para derrotar o fantasma. No entanto, refez várias vezes o teste, e foi por um motivo simples. Este era o lugar perfeito para treinar. Eugene era forte. Se não restringisse a produção da fórmula da chama branca, poderia devastar completamente uma grande área ao seu redor, simplesmente convocando suas chamas. Embora a mansão da família Lionheart fosse equipada com todos os tipos de instalações de treinamento imagináveis, incluindo um local para treinar mana, elas eram inadequadas para qualquer um com mais de 5 estrelas na fórmula da chama branca manejar sua mana livremente. Mas, e este mundo? Mesmo que Eugene usasse ignição, ele não precisava se preocupar com nenhum efeito colateral em seu corpo.
Não precisava se preocupar com o ambiente ao permitir que sua mana fluísse livremente. Como tal, havia utilizado a sala escura por vários meses, embora também envolvesse vários outros tendo que escapar por pouco da morte todos os dias, desde o amanhecer até tarde da noite. Valeu a pena e ele definitivamente ganhou alguma coisa. O fantasma permitiu que sua chama crescesse, e sua fórmula da chama branca estava girando rapidamente com a integração da fórmula do anel de chamas. A chama crescente estremeceu por um momento, então explodiu. O fantasma havia usado ignição. Em resposta, Eugene levantou a mão enquanto mantinha os olhos no fantasma. Então virou a palma da mão para o céu. Ao contrário da mana explosiva do fantasma, a mana de Eugene escapou lentamente de sua mão. As 6 estrelas girando em torno de seu coração estavam acelerando furiosamente, e em sua rotação surgiram explosões de mana, e incontáveis núcleos foram criados nas explosões. Mas Eugene não emitiu a mana feroz imediatamente. Em vez disso, continuou a comprimir a mana até formar um pequeno ponto de mana feroz, destrutiva e incontrolável. Fush! Uma esfera redonda ergueu-se da palma da mão de Eugene. Era um sol branco ofuscante, e no momento em que apareceu, o espaço ao seu redor começou a se distorcer. Este era um espaço limitado criado na mente de Eugene, mas o sol, que Eugene estava imaginando, estava perto de quebrar a lei deste espaço. Era um sol feito de mana que foi comprimido ao limite. No entanto, este era apenas o limite do que a fórmula do anel de chamas poderia criar. Os lábios de Eugene se curvaram em um sorriso torto. O sol era o ápice da espada de força, e Eugene extraiu nova mana e cobriu a superfície da esfera. A espada vazia foi formada e aplicada ao sol. Eugene revestiu várias camadas de mana na superfície do sol, e a esfera de mana ultra-densa continuou a se fundir e explodir por dentro. Lenta, mas seguramente, o sol branco foi tingido de preto. O fantasma já estava pronto. Ele era um pouco mais hábil em utilizar todas as técnicas originais que Eugene Lionheart possuía. O fantasma já havia usado ignição, e a espada em sua mão foi amplificada pela espada vazia. Mas ele não podia atacar. Embora o fantasma não tivesse ego, possuía instintos de batalha. Ele sabia que apenas a morte certa o esperava se ele atacasse, e era impossível sobreviver, mesmo por acaso. Ele também não podia dar sua carne e tirar o osso do inimigo. Simplesmente, não havia nada que ele pudesse fazer para impedir sua erradicação. Eclipse! Sussurrou Eugene antes de lançar o sol negro. O fantasma não conseguia mais ficar parado. Como tal, concentrou toda a sua mana em seu ataque e avançou em direção a Eugene. Houve uma explosão de luz que tornou impossível ver 1 centímetro sequer. Eugene não resistiu. Apenas cedeu aos seus instintos e fechou os olhos. Ele não via nada, mas podia ouvir o som do mundo desabando ao seu redor. 1, 2, 3, ele contou antes de abrir os olhos. Então é assim, resmungou Eugene antes de tocar o chão com as mãos. Esta foi a primeira vez que ele realmente matou o fantasma. Então também foi a primeira vez que viu como ele estava esparramado no chão, antes de ser transferido para o mundo mental. Parecia que havia desmaiado no momento em que entrou no círculo mágico. Depois de se levantar, Eugene olhou ao redor. Tomou medidas cautelosas por precaução, mas não foi arrastado para o mundo mental novamente. Devo ter passado, certo? Sussurrou Eugene antes de avançar. Durante os últimos 6 meses, ele ouviu de Gilead, Gion e Carmen sobre o que aconteceria depois de superar a sala escura. Assim que ele derrotasse o fantasma e avançasse, uma chama apareceria. Uma vez que o desafiante levasse a chama para dentro de seu corpo, a 6ª estrela da fórmula da chama branca seria completada e transformada. Uma chama. Ele caminhou por um tempo, deixando o círculo mágico para trás. Não conseguia ver nada ao seu redor. O poder do eclipse não poderia ser tão forte que quebrou a composição mágica da sala escura, certo? Ele se preocupou por um segundo e não conseguiu se livrar da preocupação. Eclipse tinha sido forte demais, mesmo para os padrões de Eugene. Em termos de poder puro, excedia qualquer técnica que ele possuísse em sua vida anterior. E se eu realmente quebrei? E se eu não conseguir encontrar essa chama? Minha fórmula da chama branca ficará incompleta para sempre?
Porra, é realmente minha culpa por ser muito forte. Eugene xingou com uma carranca. No entanto, ele parou repentinamente. Antes que percebesse, algo apareceu na frente de Eugene, mas não era a chama que ele esperava. Em vez disso, era um homem sentado em uma cadeira preta. Vermouth? O nome que escapou de sua boca pertencia a seu amigo de 300 anos atrás.